Olá pessoal, sou o professor Felipe Bonfim e hoje nós vamos falar um pouco sobre o modo imperativo. Então, nesse primeiro momento, vamos relembrar as principais características. E a primeira delas indica comandos. Que tipo de comando é esse? Então, verifica conselho, pedidos, súplicas, ordens. Isso aqui que sua mãe e seu pai em casa devem fazer isso o tempo inteiro com você, né? Um pedido, ou às vezes, quando é aquele pedido mais exaltado, vira um caráter de uma ordem, né? Volte agora para casa, lave a louça, arrume o seu quarto, ou seja, são formas verbais que vão indicar esses comandos e dependendo da pessoa, pode ter um caráter de ordem ou pode ter um caráter de um pedido, mas também pode ser uma súplica, né? A pessoa pode estar assim, agitada um pouco, desesperada ou somente um conselho, tá? O segundo ponto importante que a gente precisa entender é que o modo imperativo ele não vai apresentar a primeira pessoa do singular, mas você que não relembra, né, de modo imperativo, assim, mas por que não apresenta a primeira pessoa? O eu não existe? Não vai existir, porque o modo imperativo indica comando. Você vai atribuir comando a si mesmo? Você até pode fazer isso, olhando para o espelho, né? Você está lá assim, poxa, Felipe, caramba, faça isso, faça aquilo. Mas veja, essa fala com o meu reflexo, ela é como se fosse outra pessoa. Então eu estou dando ordem a uma terceira, uma segunda pessoa e não a mim mesmo. Então a gente não vai utilizar o modo imperativo na primeira pessoa do singular. E o terceiro momento, olha, errando aqui, ele não caracteriza tempo verbal. Mas por que ele não caracteriza? Essa ideia de comando, ela vai atribuir dentro de valores, né, afirmativos ou negativos, tá? Então veja, ele não vai estar nem no presente, nem no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, ou lembra do modo subjuntivo, que indica a possibilidade de dúvida? Presente do subjuntivo, ou pretérito imperfeito do subjuntivo, ou até o futuro subjuntivo. Ele não vai ter característica nenhuma, né, desses tempos verbais, ok? Então veja, essa é a nossa primeira parte do modo imperativo. Ainda vamos falar mais de algumas partes ao longo do vídeo. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a formação do modo imperativo. E recapitulando, que nós falamos agora há pouco, nós temos imperativo negativo e o afirmativo. Vamos começar com o imperativo negativo. Para isso, precisamos atentar a dois aspectos importantes. Ele é formado a partir do presente subjuntivo, ou seja, da segunda pessoa do singular até a terceira pessoa do plural, a gente vai fazer o uso do presente subjuntivo para formar o imperativo negativo. E o outro ponto importante, para trazer esse valor negativo, nós vamos utilizar a palavra não. Mas essa palavra vai ser usada como, né? Ela vai ser usada antes do verbo. E além disso, nós vamos alterar a posição do pronome. O pronome você estava acostumado a falar eu amo, tu amas, agora ele vai aparecer após o verbo. Então, recapitulando, utilizaremos o presente subjuntivo para formar o imperativo negativo e, além disso, acrescentaremos a palavra não a cada pessoa verbal e o pronome vai para o final após o verbo. Agora vamos para a prática, né? Utilizando o verbo parar, vamos formar o imperativo negativo. Lembra que a gente falou? Vamos utilizar o presente subjuntivo, menos a primeira pessoa, porque eu não atribuo ordem a mim mesmo, a primeira pessoa, né? Então vamos lá, segunda, terceira, primeira do plural, segunda, terceira do plural. Essas duas aqui, segunda e terceira do singular, só para recapitular. Então, pares, não pares tu. Ele pare, não pare você. Nós paremos, não paremos nós. Vós pareis, não pareis vós. Eles parem, não parem vocês. Perceba que aqui no ele e no eles nós alteramos para o pronome você e vocês. Então assim a gente consegue formar um imperativo negativo, recapitulando a partir do presente do subjuntivo. Já no imperativo afirmativo, nós vamos ter outras características. Vamos verificar. O primeiro ponto que vai se diferenciar do imperativo negativo vai ser a sua formação. Porque lá no imperativo negativo, lembra que a gente falou que ele vai utilizar todas as pessoas, da segunda do singular até a terceira do plural, do presente do subjuntivo. Agora, no imperativo afirmativo, nós vamos utilizar dois tempos verbais. Vamos usar o presente do indicativo, que é a novidade. Mas e o presente subjuntivo, professor, que nós usamos no negativo? Também vamos utilizar aqui, só que com algumas diferenças. Percebam, no presente do indicativo, nós vamos pegar o tu, que é a segunda pessoa do singular,
e a segunda pessoa do plural, que é o vós. E o restante, terceira do singular, primeira do plural e terceira do plural, nós vamos ficar com o presente do subjuntivo tranquilamente. Só que tem, além disso, da gente ter dois tempos verbais ali formando imperativo afirmativo, a gente tem que atentar a um outro ponto importante, que quando a gente pegar essas pessoas do presente do indicativo, vai ter o quê? A retirada do S, né? Esse S final do presente indicativo, para formar o imperativo afirmativo, a gente não vai utilizar. Como assim, professor? Vamos analisar aqui novamente com o verbo parar. Eu tenho um presente do indicativo, eu paro, tu paras, ele para, nós paramos, vós parais, eles param. O que vai acontecer? Nós vamos pegar o tu e o vós. Vai ter o quê? A retirada do S nos dois casos, e aí eu consigo formar o imperativo afirmativo. Para, tu, parai, vós. Ok? E o restante? O restante a gente vai pegar do presente subjuntivo sem alterar nada. Todo ele será colocado igualmente para imperativo afirmativo. Então fica para tu, presente indicativo. Pare você, presente subjuntivo. Paremos nós, continuamos no subjuntivo. Parai vós, voltamos para o indicativo e finalizamos parem vocês com o presente subjuntivo. Ok, galera? Viram as diferenças do negativo para o afirmativo? Bem claras, bem tranquilos para a gente. Partindo agora para a última parte do modo imperativo, nós vamos falar sobre duas pessoas importantes, né? No caso, dois pronomes. Nós vamos falar sobre o uso do tu e você. Porque conforme a gente vai utilizando no cotidiano, o tu e você, ele, em alguns momentos se aproximam e outros se distanciam. Como assim, né? Vamos analisar. Nós vamos analisar em dois aspectos, semanticamente, gramaticalmente. O que quer dizer isso? Quando eu vou utilizar o tu ou você na perspectiva semântica, né, no sentido, fazendo referência às pessoas, o que acontece? Os dois termos se referem à mesma pessoa do discurso. Ou seja, utilizar o tu ou você, ele vai fazer referência à mesma pessoa do discurso. Como assim, professor? Veja, você está conversando com seu amigo e você fala, caramba, você não foi ontem. Veja, ele é a sua segunda pessoa, mas você pode tanto utilizar o você ou o tu que vai funcionar tranquilamente, tá? Então, por isso que a gente diz que no valor semântico desses dois pronomes, no modo imperativo, ele vai fazer referência à mesma pessoa do discurso, ou seja, aquele com quem a gente faz referência, tá? Aquele com quem a gente fala. Agora, quando a gente pensa na perspectiva gramatical, há uma diferença aqui. Qual seria essa diferença? Veja, o tu, ele vai se comportar ali na escrita na segunda pessoa. Agora, o você, ele vai ser flexionado, ou seja, o seu verbo será conjugado como terceira pessoa. Mas no discurso, eu utilizo os dois como segunda. Agora, vamos fazer aqui um resumo, né? Veja, discurso, gramática e pronomes equivalentes. Quando eu falo do tu, o discurso é segunda pessoa. Na gramática também vai manter a segunda pessoa. Os pronomes equivalentes é te, ti, contigo, teu e tua. Agora, quando eu faço o uso do você, discurso, segunda pessoa, na gramática já muda para a terceira pessoa. Então, eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular. Os pronomes equivalentes, se, si, consigo, seu, sua e outros que a gente também tem, né, na listagem de pronomes. Então, recapitulando, o ponto de diferença está aqui, ó. Gramática, tá? Que enquanto tu, eu vou colocar o verbo na segunda pessoa e se eu utilizar o você, o verbo será conjugado na terceira pessoa do singular. Ficamos por aqui com o modo imperativo.